Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, 12:02 agora, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar, na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts na sua plataforma, no seu agregador preferido, e também acessar o nosso blog, o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas. Hoje aqui no programa Gente que Fala, o WhatsApp está disponível para essas perguntas, é o 974012235, 974012235. Muito bem, minha gente, hoje é sexta-feira, como de praxe, mais uma edição do Gente que Fala em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Eu apresento o nosso convidado de hoje, é o Dr. Ricardo Vanzetto, médico, diretor técnico de saúde 2 do GRAU. O GRAU é o Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências do Estado de São Paulo. Como vai, Dr. Ricardo Vanzetto? Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Bom dia, Mauro, bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e poder esclarecer dentro das dúvidas aí dos seus ouvintes. Sempre esclarecendo, a exemplo do que já fizemos aqui nos últimos dias, não estamos transmitindo diretamente do estúdio da Rádio Trianon, estamos à distância, remotamente, fazendo essa transmissão por uma ferramenta de videoconferência na internet. Bom, vamos falar um pouquinho do Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências, que é a referência nacional e internacional em resgate médico, aeromédico e atendimento a desastres. A chamada tropa de elite da Secretaria de Estado da Saúde esteve presente em diversas tragédias históricas, salvando milhares de vidas e prestando atendimento rápido e especializado. Doutor Ricardo Vanzetto, como é que surge o GRAU, o grupo de resgate e atenção às urgências e emergências? Bom, o GRAU, ele inicialmente, esse ano ele fez 30 anos, agora em fevereiro. Na verdade, ele surgiu de uma necessidade que a própria Secretaria de Segurança Pública tinha em atender as vítimas e salvar essas pessoas durante ocorrências de atendimento em acidentados. Eles não tinham para onde muitas vezes levar e muitas vezes essas vítimas acabavam morrendo durante esse atendimento. Então houve uma parceria junto com a Secretaria de Saúde e houve a criação do antigo SAMU, que era o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, e dali, quando isso foi em 1991. Dali para cá o serviço veio crescendo, mudou de nome para GRAU, para não se confundir com o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência hoje, feito pelas prefeituras e governo federal, e a gente tem esse trabalho junto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é dividida entre o grupamento aéreo e o Corpo de Bombeiros. São essas viaturas que nós vemos fazendo os resgates pelas ruas de todo o Estado de São Paulo, é isso? Sim, na verdade, o sistema resgate, ele tem aquele triângulo com aquela pantera branca no meio, é um triângulo azul, que é formado de três serviços. O grupamento aéreo, o GRAU, que é da Secretaria de Saúde, e o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros ele tem duas unidades diferentes. Uma que é a UR, que é a unidade de resgate, onde correm só bombeiros. E nós temos a viatura rápida, que é a USA, Unidade de Suporte Avançado, onde eu tenho um médico e um enfermeiro que faz o atendimento das vítimas que são consideradas mais graves ou que necessitam de um suporte médico, segundo o entendimento do bombeiro na hora da ocorrência. E tem o grupamento aéreo, dependendo da localização, da distância e da necessidade da movimentação, pela gravidade da ocorrência, é acionado o grupamento aéreo, que vai também com o médico do GRAU, que se desloca para essa ocorrência para que a coisa seja um pouco mais rápida. Está presente nos 645 municípios paulistas? Não, o resgate sim.
O Grau está hoje no interior em 10 cidades e mais a capital. Não tem como... o Estado não abraçou todos os municípios, que é praticamente impossível, e, na verdade, não existe o porquê, em muitas cidades, ter o serviço médico presente em algumas cidades que não tem tanto movimento. O critério principal é esse, para estar presente nas cidades? É a questão do movimento, o porte da cidade, o tamanho da população? Quais são os critérios? Os critérios, sim. Na verdade, o critério principal, como eu acabei de explicar, o sistema resgate é aquele triângulo. Então, sim, toda cidade onde existe o grupamento aéreo, existe uma base do Grau. Então, hoje, no estado de São Paulo, são 10 helicópteros águias espalhados no estado de São Paulo, e em cada cidade onde existe o helicóptero águia, existe uma base do Grau, mais a capital. Sim, vamos falar um pouquinho da sua história à frente do Grau. Hoje o senhor é diretor técnico de Saúde 2. Quando que o senhor chegou lá? Como é que todo esse trabalho começou para o senhor? Olha, na verdade, eu entrei no Grau, meu primeiro plantão foi em agosto de 1996. Eu tinha sempre uma grande vontade de participar, eu sempre gostei de urgência e emergência, e prestei a prova do concurso público, e entrei no Grau, e até hoje estou aqui. É uma dedicação e uma vocação que me faz, que alimenta o meu desejo de continuar trabalhando. Eu fiz como especialidade UTI pediátrica, trabalhei com pediatria há muito tempo, e dentro de uma unidade de terapia intensiva pediátrica. Mas a minha paixão sempre foi a emergência, sempre foi o atendimento in loco daquela pessoa que realmente está necessitada devido a um acidente ou por um problema clínico. Eu acho que ali eu sou muito mais o diferencial do que estando dentro de um hospital. É o trabalho de um socorrista. É um trabalho de um socorrista. É um trabalho muito dinâmico e nunca é certo. Nada é certeza. A gente só sabe para onde nós estamos indo e o que provavelmente nós vamos encontrar. Toda a dinâmica do momento da ocorrência, ela vem da experiência e do conhecimento que a gente acaba tendo devido à quantidade de treinamento que a gente é submetido, para poder para que transcorra da melhor forma possível essa ocorrência sem maiores sequelas para a vítima. Como é que surge, doutor Vanzetto, essa predileção pelo inesperado, pelo trabalho do socorrista, de salvar pessoas? É diferente do trabalho médico no dia a dia, por exemplo, dentro do consultório. São atendimentos para salvamento de pessoas que estão correndo ali alto risco. Sim, na verdade, eu acho que tem muito de vocação. Não é só... Porque médico... todo mundo né? Todo mundo se forma médico, mas nem todos se enquadram dentro deste perfil. A vocação pelo inseto é uma coisa muito interessante e gera uma adrenalina muito, muito gostosa, porque a adrenalina ela acaba muitas vezes sendo viciante, né? Então, eu acho que o grande preparo e a destreza daquelas ocorrências todas, porque uma ocorrência não é igual a outra. Você fala assim, vamos num atropelamento. Quantos atropelamentos você foi? Não sei te dizer. Durante esses 24 anos que eu estou à frente do resgate, eu não saberia te dizer quantos atropelamentos eu fui. Eu não falo para você que todos são iguais. Um é diferente do outro. As vítimas são diferentes, as lesões são diferentes, as condições são diferentes, e tudo isso gera um prazer muito grande, porque é o desconhecido. Você não sabe com o que você está lidando. Sim, quantas pessoas trabalham nesse setor e o seu trabalho de diretriz abrange? Quais são as atribuições? Bom, o Grau hoje, na verdade, cada base do Estado, cada base que tem nas cidades do interior, ela deve ser composta por 10 médicos e 10 enfermeiros.
Infelizmente a gente está tendo precisamos agora ter o concurso público, que nós estamos aguardando a liberação do governador, para completar algumas bases que estão, devido às pessoas que acabaram não entrando, ou acabaram entrando se aposentaram e acabaram saindo do sistema. Então hoje eu faço uma ideia que deveríamos ter hoje, se tudo tivesse completo, em torno aí de umas 250, 300 pessoas, entre médicos e enfermeiros, e mais o pessoal do administrativo. É um serviço bem grande e bem completo. Como diretor do Grau, eu tenho o meu cargo é diretor-geral de bases médicas. Então, todas essas bases médicas espalhadas em São Paulo são as 10 do interior e mais as 5 que tenho dentro da capital, mais o Centro de Operações do Bombeiro e o grupamento aéreo. Eu tenho a minha função é coordenar todo esse pessoal, buscar nessas pessoas, incentivá-los da melhor forma possível, porque não existem um grande problema hoje, que é muitas vezes a desmotivação por questão de salário, por questão de pressão do próprio sistema que hoje a gente vive. Hoje existem muitas cobranças, inclusive a gente sabe que muitas vezes a gente acaba cobrando porque também somos cobrados, né? Então eu tenho que buscar nessas pessoas, nesses profissionais, o melhor deles. E eu tenho que incentivá-los da melhor forma possível. Incentivá-los a fazer trabalho científico, buscar melhorias e enriquecimento, não só para aquele grupo, mas para todos. Então a gente faz esse trabalho de formiguinha diariamente, entrando em contato com eles, enfim, é bem completo. Quando o senhor fala em 350 pessoas, isso nas 10 cidades e na capital, em todo o sistema que o senhor destaca? Isso, exatamente. Porque eu tenho mais ou menos em cada base, são 10 médicos e 10 enfermeiros. Só base. Ali no interior eu teria 200 pessoas, só do interior. Mais as 5 bases dão 250. E aí eu dou mais ou menos em torno, mais o meu administrativo, eu daria em torno de uns 270, quase 300 pessoas para poder fazer todo esse trabalho, essa máquina fazer girar. O senhor fala agora, doutor Vanzetto, aí de Boituva, que é o local onde o senhor reside. Todo esse trabalho é comandado a partir daí? Sim. Ou o senhor trabalha em São Paulo? Eu tenho um ponto em São Paulo. Eu tenho um flat em São Paulo, onde eu fico basicamente durante a semana, mas a minha residência mesmo, o lugar onde eu moro, é aqui em Boituva. Mas eu tenho esse ponto lá, porque senão fica muito difícil essa caminhada. São praticamente, cada perna entre Boituva e São Paulo dá 120 quilômetros. Durante um período grande eu fiz isso e de volta todos os dias. E aí se tornou muito desgastante. Então eu resolvi, eu com a minha esposa, que também é médica, ela trabalha em alguns hospitais em São Paulo, então a gente resolveu ter um ponto de apoio em São Paulo, porque senão fica muito cansado. A idade chega, né? Então fica difícil. Esse trabalho todo, de toda essa equipe, de todo esse pessoal, são todos oficiais? Não, nós somos todos civis. Existem alguns médicos que são militares, que têm a mesma relação, tanto com o Grau quanto com a Polícia Militar, são médicos oficiais, mas 95% do efetivo do Grau é civil. São concursados pela Secretaria de Segurança Pública. Então o senhor é pela Secretaria de Segurança Pública, não é um oficial da Polícia Militar? Não. Alguns são pela Secretaria de Segurança Pública e pela Secretaria de Secretaria de Saúde. Sim. 95% do pessoal efetivo do Grau é da saúde. O senhor é da Secretaria da Saúde, não é um oficial Isso. da PM. O senhor é um civil e é concursado pela Secretaria da Saúde, sim. Exatamente. E como é que são são exaustivos os treinamentos, né, para esse trabalho permanentemente de correria, né, de todo o pessoal, tem que estar sempre alerta.
Na verdade, nós fazemos treinamento periodicamente dentro da Escola Superior de Bombeiros, lá em Franco da Rocha, que é a maior escola hoje de formação de bombeiro da América Latina. Nós, periodicamente, a cada ano, a gente, ou 1 ano e meio, 2 anos no máximo, depende do espaço que a escola tem, porque vem bombeiros da América do Sul inteira para a escola da Superior de Bombeiros aqui de São Paulo. Então a gente faz periodicamente esses treinamentos. O pessoal que tem habilitação para fazer o voo do Águia, que trabalha dentro do helicóptero, é um curso à parte. Nós temos mais um curso onde nós fazemos dentro do grupamento aéreo, um curso bem específico do Águia. Esse curso específico, todos eles fazem com que essa equipe inteira tenha a mesma fala e o mesmo entendimento de uma ocorrência. Eu não posso, por exemplo, ir numa ocorrência de incêndio ou numa ocorrência de vítima presa em ferragem, se eu não tenho a conversa ou o mesmo linguajar do bombeiro. Porque aí eu falo uma coisa e ele fala outra. Ou eu atrapalho o trabalho dele. Na verdade, eu estou indo para somar. Então, se eu tenho que ir para somar, eu não posso ser, por exemplo, uma vítima. Então, esses treinamentos todos fazem com que o meu pessoal esteja treinado e engajado dentro desse mecanismo de trabalho do bombeiro, seja ele qual for. Salvamento aquático, salvamento em altura, veicular, incêndio, seja ele qual for. Eu tenho engajado esse pessoal e ele trabalha dentro dessa engrenagem do Corpo de Bombeiros. E tem o pessoal que, como eu estava dizendo, dentro do grupamento aéreo, eles fazem um treinamento específico do grupamento aéreo. Porque colocar um helicóptero no chão, no meio, o piloto é o suficiente para colocar o helicóptero no chão, numa área homologada, numa área onde existe aquela área específica para se colocar, para se pousar o helicóptero. O Águia, ele pousa muitas vezes no meio da rua e em lugares muito restritos. E esse linguajar dentro da cabine do helicóptero, para poder as 4 pessoas falando, que são os 2 pilotos, o médico e o enfermeiro, então o linguajar tem que ser muito preciso para que o piloto consiga, com a capacidade e a destreza dele, colocar o helicóptero no determinado local aonde a equipe determina ou chega à conclusão que é o melhor local para pouso, para poder fazer o socorro da vítima. Então são treinamentos exaustivos, cansativos, mas extremamente importantes para fazer com que o sucesso da missão seja cumprida e todos consigam retornar para o quartel e, se tudo der certo, voltar para sua casa no final do plantão. E daí o desenho do triângulo ao qual o senhor se referiu, né, cada um representando uma faceta desse trabalho, desse atendimento, e a soma, né? O senhor falou em soma, ou seja, cada faceta sendo somada com a outra para o cumprimento do resultado. Sim, um depende do outro, seja dentro de uma viatura do bombeiro, dentro da USA, onde a gente ajuda o motorista a chegar na ocorrência, colocando no GPS. Eu sou da época que eu via o guia São Paulo, que eu tinha que abrir a folha e folhando no meio do caminho, muitas vezes com uma lanterna, não tinha GPS, então a gente ficava indicando a rua, primeira direita, terceira esquerda, e assim vai. E o grupamento aéreo não é diferente, né? Então a gente conversa dentro, coisas específicas dentro daquele momento, e um vai apoiando o outro. E é esse apoio dentro desse trabalho, dessa tríade, faz com que a eficiência do serviço já ter hoje, esse ano ter completado 30 anos. Dentro desses treinamentos exaustivos também, isso inclui também negociação e sequestros? Já fizemos alguns cursos, sim, já fizemos alguns cursos. Na verdade, o negociador normalmente é um policial militar, né? Do GAT, ele é um cara treinado para isso. Mas a gente tem que ter esse conhecimento, porque senão você pode, como eu acabei de dizer, você acaba atrapalhando. Minha última participação em sequestro foi que teve aquele assalto que teve grande em Campinas,
onde tentaram assaltar lá o aeroporto, e aí acabou, as vítimas correram, enfim. E aí teve uma senhora com a filha no colo que acabou sendo sequestrada por daqueles assaltantes e que felizmente ele acabou morrendo e ela ficou são. E foi a minha última, mas a gente precisa estar ciente do que está acontecendo para não poder, principalmente, não atrapalhar. E agora, qual é a formação de o senhor é médico? Existem médicos, existem enfermeiros, existem técnicos. Qual é a formação do grupo todo? Não, o grau ele preconiza apenas médicos e enfermeiros. Os médicos normalmente são cirurgiões ou intensivistas, e agora com uma especialidade nova que a gente está dando muita ênfase para ela, que é essa especialidade de urgência e emergência, que são profissionais bem formados dentro dessa área que a gente trabalha. E os enfermeiros são enfermeiros normais. A gente não tem técnico e não tem auxiliar de enfermagem. A gente preconiza sempre pelo médico e pelo enfermeiro. E para trabalhar junto nesse sistema, porque é um sistema perigoso, as pessoas têm que ter poder de decisão, eu não posso ficar dependendo de autorização, muitas vezes, de alguém. Então, são médicos e enfermeiros. Você está acompanhando na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos, e também pelas redes sociais, o Instagram e o Facebook, a edição do programa Gente que Fala desta sexta-feira. Estamos conversando com o Dr. Ricardo Vanzetto, médico. Ele é diretor técnico de saúde 2 do Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências do Estado de São Paulo, que atende pela sigla de GRAU. Sempre lembrando que o Gente que Fala de sexta-feira é uma parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Doutor Vanzetto, vocação é fundamental para todo esse trabalho, força de vontade, o que vem primeiro? Eu acho que vocação. A vocação é importante porque não adianta, a gente tem, é muito comum, logo depois que existe um concurso público, as pessoas muitas vezes elas se motivam muito para entrar no grau, mas nem todos ficam, porque o grau já tem um nome, já há 30 anos, trabalha junto com a polícia, e isso faz com que motiva muitas vezes os colegas médicos a prestar o concurso. Só que por não terem vocação para esse tipo de trabalho, a vocação eu digo no sentido de fazer todos os treinamentos, estar atualizado, continuar estudando, estar sujeito a tomar chuva, sol, ir para a lama, muitas vezes em deslizamento de terra, cavar buraco, porque a gente ajuda também o bombeiro. Eu não vou ficar esperando o bombeiro cavar enquanto eu fico de braço cruzado. Então a vocação é eu ir lá pegar uma pá muitas vezes e cavar. Não é porque eu sou médico ou porque eu sou enfermeiro. Não, eu estou junto, eu estou dentro de um sistema, eu tenho que ver o melhor para aquela vítima que eu estou atendendo, então eu vou colher, vou cavar, vou puxar, vou carregar peso. Isso é normal, isso é vocação. Isso aí eu preciso ter a humildade de me ajoelhar para atender a vítima, porque a vítima está no chão, a vítima não está em cima de uma maca, onde eu fico de pé atendendo ela. Então eu muitas vezes eu deito no chão para poder atender essa vítima. Então isso é vocação, isso é uma coisa que nasce com a pessoa, e não são todos que têm essa vocação, então alguns acabam saindo. Segundo, além da vocação, eu acho que é o espírito participativo, de você estar regaçando as mangas e poder estar ajudando, dentro deste convívio que é extremamente sadio, e o conhecimento técnico de você ser médico ou enfermeiro. Muita desistência é uma pequena parte desses que realmente não se adaptam por falta de vocação? Olha, eu não saberia te dizer isso com precisão. Eu penso eu, que seja uma dificuldade em adaptação. Não falta de vocação.
Eu acho que sim, eu acho que tem uma vocação importante, mas tem uma deficiência de adaptação. Porque a gente percebe muitas vezes que alguns ficam muito pouco tempo, 1 mês, 2 meses e acabam saindo, e outros ficam um pouquinho mais e acabam saindo na primeira oportunidade de emprego e acabam saindo. Eu tive várias opções, várias oportunidades de emprego, de trabalhar em lugares onde eu talvez ganharia muito mais. Mas eu não seria feliz e não seria eu. Então eu prefiro ganhar o que eu ganho, não quanto eu acho que eu deveria, mas eu faço aquilo que eu gosto há 24 anos com o mesmo prazer do primeiro dia que eu entrei para trabalhar. O senhor destacou que a sua esposa é médica, ela também já passou por esse tipo de trabalho, de socorrista? Ou a área dela esposa, não. Minha esposa, ela não se conforma com o que eu faço, primeiro. Ela é médica, ela fez clínica médica, depois ela fez auditoria em saúde, ela é auditora médica hoje, trabalha nos hospitais grandes de São Paulo. Ela fica horrorizada com o que eu faço. Ela acha que realmente isso aí é um trabalho que precisa ter muita vontade para trabalhar e fazer o que eu faço. Mas é a opinião dela e a opinião de tantos outros que são iguais a ela, que têm a mesma opinião. Tem gente que gosta de usar jaleco, usar gravata. Eu uso macacão, uso bota, uso luva, cotoveleira e joelheira. Esse é meu uniforme de trabalho, né? Então, assim, quem me olha, que sabe que eu sou médico, jamais só fala que eu sou médico porque vê escrito no meu macacão que eu sou médico. Senão vai falar que eu sou, talvez, mecânico, não sei. Mas é o que eu gosto de fazer. Eu tenho um prazer em fazer isso que não cabe em mim. Agora, apesar da opinião da sua esposa, mas isso não se traduz em falta de apoio. Ela apoia o seu trabalho, claro. Não, ela apoia, ela adora. Ela acha que é um trabalho extremamente bonito e extremamente importante e necessário. Porque tanto é que eu não conto para ela o que eu faço ou as coisas que eu vejo na rua, porque mesmo ela sendo médica, ela não gosta nem de saber o que eu fiz, né? No sentido de sangue, nossa, perdeu a perna, enfim, ela não quer nem ouvir. Mas ela acha extremamente importante e extremamente gratificante, porque ela sabe da minha gratificação em poder fazer isso. Eu não seria feliz se eu fosse auditor como ela. Não seria. E nem seria feliz, talvez, se eu tivesse que voltar para uma UTI, como eu fiz UTI durante muito tempo. Mas ela me apoia sim. Ela acha que é um trabalho interessante, importante. Também, se ela não apoiasse, ia ser difícil, né? Mas ainda bem que ela apoia. Eu gostaria que o senhor falasse também em relação aos equipamentos que esse trabalho envolve. O senhor falou de aeronaves, tem as ambulâncias, enfim. Quais são os equipamentos que são usados nesse tipo de trabalho e em que medida qual é a proporção para cada lado? Equipamento, tecnologia e recursos humanos? Olha, eu acho que é uma somatória de forças. Não adianta você ter muita tecnologia se você não tem condições de usá-la. Não adianta você ter pessoas se você não tem a tecnologia e a medicação. Hoje, eu acho que o grau ele é muito balanceado. E a gente procura estar sempre à frente na tecnologia dentro do que nós podemos comprar. Então, nós temos materiais extremamente importantes. A gente tem, por exemplo, um laboratório portátil, onde, dependendo da situação onde eu esteja, eu consigo fazer exames de laboratório que demoraria de um dia para o outro dentro de por exemplo, na capital, onde você vai dentro de um laboratório, eu faço em questão de 1 ou 2 minutos, um exame de laboratório, que é importante para mim naquele momento, porque muitas vezes eu estou com uma vítima extremamente grave, e se eu não fazer o balanceamento dos eletrólitos dessa vítima, ou se eu não controlar todo o metabólico dela, eu vou chegar com ela muitas vezes numa situação muito pior dentro do hospital, e o colega e o médico que vai atender ele no hospital não vai ter tempo hábil em recuperá-lo. Então eu já começo esse trabalho de recuperação no caminho, no local e na ida para o hospital. Então a tecnologia é uma coisa importante.
Medicação, eu tenho toda a minha medicação que eu preciso para aquele momento de trauma ou para os casos clínicos mais importantes. Que o grau não é, o principal dele não é o clínico, é o trauma. Mas a gente faz uma boa parte de clínico. Então eu tenho esse medicamento para mim. E tenho todos os artifícios de dispositivos para eu ter uma via aérea, para eu ter uma punção intravenosa, para uma punção intraóssea, muitas vezes, se eu pego uma vítima que eu não tenho acesso venoso para hidratar ou dar uma medicação, eu faço uma perfuração no osso dele, com um dispositivo que nós temos, e aí eu faço a medicação intraóssea nele, que é praticamente a mesma coisa assim que eu tiver a veia pega. Então eu acho que é um equilíbrio de coisas, tanto de material, equipamentos, dispositivos, técnico, médico, enfim. A gente tem, inclusive, treinamento desses dispositivos mais novos para toda a equipe, para poder essa equipe trabalhar da melhor forma possível e dar uma condição melhor de sobrevida para essa vítima. O senhor, então, é traumatologista. Sua especialidade é a traumatologia? Não, eu fiz UTI. Eu fiz UTI pediátrica. E não trabalho mais com UTI pediátrica. Eu trabalho só hoje no grau, tanto na parte operacional quanto na diretoria técnica dele. Mas o trabalho é muito mais voltado à traumatologia. Esses procedimentos que os senhores explicam, porque geralmente as vítimas são vítimas de traumas, né? São vítimas de trauma. Na verdade, o nome traumatologia, ele está mais voltado para o ortopedista como especialidade. Agora, o que nós fazemos, na verdade, é urgência e emergência na rua. Então, e essa urgência e emergência, ela abrange um monte de especialidades clínicas. Especialidades médicas. Tanto cardiologia, ortopedia, neurologia, muitas vezes cirurgia, porque eu tenho que fazer punções torácicas na vítima, drenar muitas vezes um sangue dessa cavidade torácica, puncionamento de pericárdio, enfim. Eu tenho que usar muitas vezes torniquete, que é um dispositivo que é para evitar o sangramento de uma vítima, por exemplo, que teve uma amputação traumática de um membro. Então ele é uma especialidade médica muito abrangente que eu tenho que saber um pouquinho de cada coisa para que eu possa desenvolver meu trabalho da melhor forma possível. Nós estamos conversando com o Dr. Ricardo Vanzetto, médico, diretor técnico de saúde do GRAU, o Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências do Estado de São Paulo, nesta edição do programa Gente que Fala. Dr. Vanzetto, eu não sou capaz de imaginar esse seu trabalho, por exemplo, que o senhor destacou aí, esse procedimento de aplicação de determinado medicamento no osso de uma determinada vítima, porque não se encontrou a veia dela, enfim, não tenho capacidade para poder imaginar esse tipo de situação, mas o que me parece, e é o que dizem, o seu consultório acaba sendo o helicóptero Águia da Polícia Militar. Lá é o seu verdadeiro consultório. Não só o helicóptero, o meu consultório é a viatura, meu consultório é aonde a vítima está. Né? Tem até uma música que fala que o artista está onde o povo está, né? E eu estou onde a vítima está, onde ela precisa. Então meu consultório é em todo lugar. Aonde tem uma vítima necessitando e eu estiver por perto, é lá que eu vou estar, é lá que eu vou atender e vou fazer o meu melhor para poder trazer essa vítima a sobrevida dela ou prolongar um pouquinho mais as condições dela para ela continuar no seio da sua família, né? Então o helicóptero também é o meu consultório. Eu tenho vários, na verdade, o helicóptero é um deles. Sim, doutor Vanzetto, deixa eu só fazer um parênteses aqui para uma mensagem do Ministério da Saúde, do governo federal, em relação a esse momento complicado que estamos vivendo de transmissão do coronavírus. Olha, gente, circula em grupos de WhatsApp que o novo coronavírus não sobrevive a temperaturas superiores a 26 ou 27 graus.
Mas será que isso é verdade? Existe algum jeito de esterilizar superfícies de forma que isso possa matar o vírus? Olha, o infectologista do Instituto Emílio Ribas, doutor Francisco Ivanildo, explica que o coronavírus, de forma geral, se multiplica de forma frequente durante o inverno, até porque as pessoas ficam mais aglomeradas. Mas ele é capaz de sobreviver em temperaturas mais altas. E o que efetivamente, então, mata o vírus? Pergunta o próprio doutor Francisco Ivanildo. Ele diz, se eu quero limpar uma superfície de trabalho ou algum local que foi contaminado, existem vários produtos desinfetantes que são usados nos hospitais. O que a gente tem disponível, que pode ser usado em casa ou em qualquer lugar, é o álcool 70%. Então, com uma fricção de pano molhado com álcool, é capaz de, em torno de 1 minuto, mais ou menos, matar o vírus. Essa é a explicação do médico, Dr. Francisco Ivanildo, infectologista do Instituto Emílio Ribas. Para reduzir o risco de contrair ou transmitir o coronavírus, o Ministério da Saúde orienta o isolamento domiciliar como medida mais eficaz. Além disso, lavar as mãos com água e sabonete ao menos 5 vezes por dia, evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos sujas e limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência, de preferência com álcool gel. Para mais informações, você deve acessar saude.gov.br/coronavírus, Ministério da Saúde, Governo Federal, Amada Brasil. Esta mensagem, então, do Ministério da Saúde em relação a esse momento que estamos vivendo de transmissão do coronavírus. Voltando a conversar aqui com o Dr. Ricardo Vanzetto, diretor técnico de saúde do Grupo de Resgate e Atenção às Emergências, Urgências e Emergências do Estado de São Paulo. Doutor Vanzetto, é o médico do grau, do grupo, que determina o procedimento a ser adotado e para onde esse paciente vai ser levado? Quando a gente vê um determinado tipo de resgate, a gente fica imaginando isso. Para onde vai essa pessoa? Como é que isso funciona? Bom, assim, a entrada da ocorrência vem via 193. Então, a vítima ou alguém te liga para o 193, é o COBOM, é o Centro de Operações do Bombeiro. Sim. Lá é feita uma triagem e aí é determinado para onde é a ocorrência e é disparada as viaturas para ir. Muitas vezes vai o resgate e vai a USA acompanhando. Chegando no local, a gente avalia a vítima, faz os procedimentos que tem que fazer e comunica à central. Liga no COBOM e fala, olha, tem um médico do grau nesse COBOM. Né? Isso na capital de São Paulo. Nas bases do interior e no litoral, já é diferente. Quem faz essa triagem, quem faz a determinação para que hospital vai, é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Porque lá eu tenho... a constituição do SAMU é fazer esse tipo de trabalho também. Então, na capital, eu ligo para o COBOM de volta e eu falo com o médico do grau que está no COBOM. Olha, eu passo o caso para ele, olha, eu estou com um caso assim, assim, assado, eu vou falar, olha, eu preciso de um hospital terciário ou um hospital secundário. O que é isso? Então, eu tenho hospitais de pequena complexidade, média complexidade e alta complexidade. Então, dependendo do tipo de trauma que eu tenho, eu vou pedir um tipo de hospital diferente. E aí ele vai me encaminhar dependendo do que ele tem no painel, no computador dele, como é que está a quantidade de atendimento nos hospitais. Porque os hospitais, via online, vão passando o que eles têm de dificuldades ou não. No interior é semelhante, a única diferença é que em vez de eu ligar no COBOM, eu ligo para o SAMU, e o SAMU determina para qual hospital eu vou, mediante ao que eu peço para ele, pelo que eu estou vendo. Então, basicamente é isso. E aí eu vou para o hospital que eles me determinam. Ou seja, ainda tem o SAMU aí também, ou seja, é mais do que uma tríade, né? Essa convergência toda de ações envolve também o SAMU. Nas bases do interior e no litoral, sim, porque eles fazem esse serviço que o médico que eu tenho aqui no COBOM, de um médico do grau que faz, porque eu preciso de um médico regulador. Esse médico regulador é o que vai determinar, por ele ter esse conhecimento da situação da cidade, ele sabe para qual hospital tem menos gente ou menos condições.
Então ele determina. E no interior quem faz isso é o médico do SAMU. Sim. Doutor Mas Vanzeto, ele não pertence dentro dessa tríade. Ele não faz parte do sistema. Resgate, ele só faz essa regulação. Desculpe interromper. É um elo a mais na cadeia. Sim, sem dúvida. E muito importante. Sim. O senhor destacou há pouco, doutor Vanzeto, uma atuação sua recentemente naquele episódio da tentativa de assalto ao aeroporto de Viracopos, em Campinas. Mas o senhor se lembra de alguma outra situação que tenha ganhado muita notoriedade e que o trabalho foi muito importante, que trouxe uma grande gratificação pelo resultado? Eu fui em algumas ocorrências. Eu fui infelizmente, desastres que comoveram muito a nação. Foram os 2 aviões da TAM. Eu estive presente no primeiro que caiu no Jabaquara, no segundo que caiu ali perto do aeroporto mesmo. Em 99 e depois em 2007. Eu acho que sim. Eu não me recordo a data. Eu estive lá. No primeiro, infelizmente, eu estava no aeroporto, eu trabalhava numa empresa, eu vi o avião cair. Então, esse daí talvez foi pior para mim do que o segundo. Eu tive em Brumadinho, a gente estava quase para ir para o Haiti, mas infelizmente na época o presidente, o Lula na época, ele era o presidente, ele não deixou a gente sair. Mas nós estávamos preparados porque existe inclusive eu sou desse grupo, que é um grupo de PREC, que é Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas. Então eu tenho esse curso, nós íamos para lá, mas não acabamos não indo. Teve o assalto de Viracopos, teve algumas enchentes, teve a Lagoinha, teve no Rio de Janeiro, quando na virada do ano, parece que choveu muito, limpou uma costa, morreram algumas pessoas que estavam para passar o Réveillon. Enfim, tiveram algumas, mas acho que talvez a mais recente que me entristeceu bastante foi talvez Brumadinho, pela quantidade de pessoas que sobreviveram e vinham conversar com a gente, agradecer por a gente estar lá, mesmo eles sabendo que a gente não ia ter a condição de encontrar os entes deles vivos, mas talvez foi, das recentes agora, foi talvez a que mais marcou. E aí, aquelas tragédias que não ganham tanta notoriedade, que estão mais presentes aí no dia a dia e que as pessoas acabam desconhecendo e muitas vezes até não valorizando toda a ação de vocês, desse grupo de socorro, né? Existem muitas, é diária, né? A gente tem, só para você ter uma ideia, numa época normal, não agora porque a maioria das pessoas estão nas suas casas devido ao coronavírus, mas a polícia de São Paulo recebe em torno aí de 20 mil acionamentos por dia, entre ocorrências das mais simples às mais graves. Então, existe notoriedade. Assim, na verdade, Mauro, eu não quero nem... Acho que notoriedade é uma coisa que não tem necessidade, né? Eu acho que se eu consigo desempenhar o meu trabalho na ocorrência, seja ela qual for, e isso eu prego para o meu pessoal. Isso é das minhas atividades, que você me perguntou qual era a minha atribuição por ser diretor. Uma delas é isso, tirar e cortar ou minimizar a vaidade das pessoas. A gente não tem que ter vaidade para poder... Não tem vaidade nenhuma em socorrer uma vítima. Eu fiz aquilo que eu me propus a fazer, que é socorrer e dar condições. Então, essa notoriedade, ela é consequência de um trabalho bem feito, né? Então, eu acho que independente se ela por exemplo, a queda do prédio lá no Paissandu,
e um atropelamento, acho que as duas são importantes, porque são duas vítimas, independente da condição que ela se encontra. Mas, é lógico, uma mais, outra menos, pela própria comoção social. Mas esse envaidecimento eu procuro cortar em mim, e eu procuro fazer o mesmo com os meus colegas de trabalho, para que não façam isso. Porque senão ele deixa de ser um humanista e passa a ser só um robô. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas para mim todas são importantes, independente da dimensão dela. Sim. O programa Gente que Fala conversa com o médico Dr. Ricardo Vanzetto, diretor técnico de saúde do Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências do Estado de São Paulo. Lembrando que toda sexta-feira essa edição do Gente que Fala em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Doutor Vanzetto, o Grau tem números, estatísticas, quantidade de atendimentos? Quem que faz esse balanço? Tem essas informações? Eu tenho, assim, eu não vou saber agora de cabeça, mas eu tenho, esses números que eu vou te passar agora, coincidentemente eu fiz uma apresentação na segunda-feira. O Grau, no ano de 2019, não com todas as suas bases, porque algumas bases ainda estão em processo de estruturação, como eu te disse logo no começo, faltam o concurso médico ainda para poder completar essas bases. Nós geramos o ano passado quase 62 mil atendimentos junto com o Corpo de Bombeiros e o Grupamento Aéreo. É um número bastante expressivo. Geralmente o número de traumas e clínicos são basicamente os mesmos, com um pouquinho mais voltado para o trauma. Tem uma diferença mínima aí de alguns % a mais, mas entre todos os procedimentos, atendimento, enfim, foram quase 62 mil procedimentos, atuações onde o Grau esteve presente em 2019. Essa estatística a gente tem baseado em fichas médicas e fichas dos enfermeiros. Infelizmente ainda é na unha que a gente faz. Na verdade, quem acaba fazendo isso sou eu. A gente não tem um administrativo grande para poder fazer esse tipo de trabalho e acaba sobrando para mim. Então nós estamos desenvolvendo agora uma ferramenta eletrônica, ficha eletrônica, que vai facilitar muito esse trabalho e a gente vai ter números um pouco mais precisos, mas a quantidade de atendimento é bem grande. Doutor Vanzetto, por que acidentes acontecem, pela sua experiência? Por quê? Sim. Existem muitas fatalidades, mas existem muitos acidentes com causas específicas. O que é mais prevalente? Olha, eu acho que o principal é o erro humano, independente dele qual seja. Se é por causa de droga, se é bebida, se é distração, se é sono, o erro humano é o principal. Então eu acho que hoje o principal dessa vida conturbada e dessa pressão social que existe faz com que as pessoas acabam trabalhando mais, dormindo menos e acabam muitas vezes cometendo erros, e esses erros muitas vezes fatais. Infelizmente hoje a gente tem um problema muito sério, muito grande, que é o aumento de suicidas. Nós tínhamos há mais ou menos 10 anos atrás, o suicídio era uma coisa meio cíclica. Ele tinha as épocas do ano específicas, que eram as épocas das festas de finais de ano e as épocas de inverno. Frio, outono, tempo chuvoso, aquele tempo cinza. Então aquelas pessoas que tinham uma propensão para depressão, elas acabavam cometendo suicídio, então aumentava o índice nesse período. Infelizmente isso mudou drasticamente.
volto a repetir, eu acho que pela própria pressão social, as pessoas não dão hoje não dão tanta atenção para a família, então acabam tendo que se submeter a uma série de outras alterações que não tinham antigamente, e essa quantidade de suicida, infelizmente, aumentou demais. A gente pega hoje, basicamente, de 1 a 2 a cada base, por base, não estou dizendo que é nem o grau em si. Eu vou dizer que o grau em si hoje pega em torno de uns 10 suicidas por dia. É uma coisa absurda. Isso só onde tem a base do grau, né? Imagina fora. Pois é. Doutor Ricardo Vanzetto, não é diretamente a sua área de atuação essa questão do coronavírus, mas a gente sabe da difícil realidade que isso tem trazido para o Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo. São vários eventos cancelados, os cuidados possíveis sendo tomados, e os números não param de crescer. As últimas informações, os casos já ultrapassam 3 mil, e eram pelas 77 mortes, deve estar em torno disso. Quais são as orientações específicas na sua área de atuação e a sua mensagem para a população em relação a esse momento? Olha, sem dúvida nenhuma, eu acho que a precaução é a principal. Se nós conseguirmos controlar o vírus sem propagar ele, usando o que hoje o Ministério da Saúde diz que é o melhor, né? A máscara facial. Na hora que eu estiver atendendo, eu uso a máscara. Quando eu for atender uma vítima, eu ponho uma máscara nessa vítima. Se eu usar luva, se eu usar um óculos de proteção, se eu tiver condições e uma técnica mínima para poder atender a vítima sem me infectar, ou possivelmente eu infectar uma vítima, porque eu posso estar contaminado hoje, porque eu vivo no meio de pessoas, atendo essas pessoas e eventualmente eu posso ter atendido alguém e hoje estar contaminado, mas não desenvolver a doença. Esse é o pior. Né? Eu estou propagando uma doença sem saber que eu estou com ela. Então eu acho que as precauções, higiene das mãos, higiene quando você chega em casa, troca a roupa, põe para lavar, isso são coisas bem importantes. Colocar essas pessoas que têm uma comorbidade muito maior, que são as pessoas de idade, os doenças, que têm doenças de base, cardíacos, hipertensos, renal crônicos, enfim, diabéticos, essas pessoas, se elas se protegerem, eu acho que a gente vai conseguir passar por isso. O coronavírus é realmente uma doença que está causando muita quantidade de gente doente, está levando muita gente a morrer, mas do mesmo jeito que ela veio, ela vai embora. Eu acho que o que estão pregando é verdade, eu acho que não se pode pregar o pânico, esse negócio das pessoas ficarem todas reclusas, não é isso que vai diminuir as infecções. O que vai diminuir a infecção é a pessoa se proteger. Máscaras, é o que eu acabei de dizer, higiene das mãos, evitar contato com os olhos, boca, nariz, isso sim, isso é importante. Eu acho que não tem que ter pânico, eu acho que a vida tem que continuar. Tem o problema da economia, como já estão falando. Então tem uma série de ações envolvidas. Não é uma coisa fácil para se decidir, eu concordo que não seja. É muita responsabilidade você falar faça isso, não faça aquilo, das autoridades. Então, mas elas são técnicas para isso, elas estudam para isso. Tem um corpo de apoio técnico para poder dar esse aval ao governador, ao presidente, enfim, seja quem for, ao prefeito. Então, mas basicamente é isso, é a pessoa se proteger, ela evitar, principalmente, propagar a doença, porque você não sabe se você tem, né? Basicamente é isso, eu acho que... E esperar, e ter a paciência de não entrar em pânico e esperar, do jeito que ela veio, ela vai embora. Vamos falar agora de uma situação um pouquinho mais leve, doutor Ricardo Vanzetto, já que o programa está indo já para o final, nós temos 4 minutos aqui para o encerramento.
Quando a gente preparava aqui as nossas informações para essa entrevista, a gente encontrou uma notícia que deixou a gente bastante preocupado. Foi há 6 meses, em agosto, aí na cidade de Boituva, o desaparecimento do tiquinho. É um pássaro sanhaço cinzento que há 12 anos vivia solto no quintal da sua casa, como eu disse, aí em Boituva. Afinal de contas, ele foi encontrado ou não? Não foi. Na verdade, o tiquinho realmente é um sanhaço, ele é silvestre, e ele caiu do ninho. E aí minha esposa achou ele do pé da árvore. Ele era pequenininho, tinha umas peninhas e tal. Aí nós pegamos e levamos na prefeitura, lá no parque daqui de Boituva, onde eles cuidam de animais silvestres. E falaram que não, ele não vai ter, ele vai morrer, enfim. E minha esposa não se conformou com isso, ela falou, não, eu vou levar ele para casa. Passou na agropecuária, comprou papinha de passarinho e começou a alimentar ele em casa. E esse bicho cresceu. Acho que não sei se você teve a oportunidade de ver algumas fotos dele. Eu tenho até na tela do meu computador aqui que está ligado. E ele cresceu, e ele vivia solto, realmente vivia solto. Ele saía, dava as voltas dele, e daqui a pouco ele voltava. Então, toda noite ele voltava para dormir em casa. E um dia ele saiu. Não sei se foi alguma passarinha que ele encontrou. Ele foi embora, foi criar a família dele. Ele estava com nós já há quase 12 anos. E foi triste, porque, afinal de contas, ele aqui, como eu moro no interior, a gente considera os bichos aqui tudo filho, né? Eu tenho meus filhos cachorro, tenho meus filhos passarinho, e ele ficava solto, ele nunca entrou numa gaiola. Ele entrava, na verdade, na gaiola dele para dormir, a gaiola ficava aberta, ele entrava e saía a hora que ele queria. E ia para fora, ia para a árvore, fazia o que ele queria. Dessa vez ele foi e não voltou, depois de 12 anos. Foi triste, mas eu acho que ele deve ter ficado velhinho também, com 12 anos de vida. Eu até falei para minha esposa, eu falei, ele provavelmente sabia que estava para morrer, estava velhinho, tal. E aí acho que ele deve ter ido e deve ter ficado em algum lugar aí e não voltou mais. Infelizmente, mas é um bichinho que fazia falta. Fazia não, faz, né? Porque, afinal de contas, é um filho. E não é só em Boituva que os bichos são chamados de filhos, aqui na capital. O senhor sabe bem, também são, ainda mais nos dias de hoje, onde as pessoas procuram nos bichos uma forma, muitas vezes, de enfrentar a solidão, né? Então, eu gostaria de agradecer a sua presença no programa Gente que Fala, a sua palavra final, a sua mensagem nesse momento. Eu quero agradecer a oportunidade de ter explicado, de ter falado alguma coisa a respeito do meu trabalho e do trabalho do Grau, que é um trabalho extremamente importante nessa comemoração de 30 anos de vida. Sem dúvida nenhuma, é um trabalho extremamente essencial, é um trabalho junto, e ele é importante porque ele trabalha junto com o Corpo de Bombeiros, trabalha junto com o grupamento aéreo. Então são entidades extremamente valorosas que juntos criam esse sistema resgate de tão valor para a população paulista. Separados eles são bons, juntos eles são melhores. Então, sem dúvida nenhuma, é um trabalho muito essencial e eu agradeço muito essa oportunidade. Ainda mais estar num programa como o seu, que eu sei que tem uma repercussão muito grande. Eu tive a oportunidade de saber disso. Eu fico lisonjeado de participar. E vou falando sobre o coronavírus para as pessoas não entrarem em pânico e tentarem tocar sua vida da melhor forma possível, se prevenindo, se precavendo, se protegendo, para que não propaguem e nem peguem a doença. E eu quero agradecer e deixar o meu abraço a todos. E o Grau, o Grupo de Resgate, está à disposição novamente quando precisarem da gente para todo e qualquer lugar. Doutor Vanzetto, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pela presença aqui no programa Gente que Fala, a gentileza de nos atender e tenho a certeza de que foi um bom bate-papo, uma excelente prestação de serviço para o público do Gente que Fala. Doutor Ricardo Vanzetto, que é médico, diretor
técnico de saúde do GRAU, Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências do Estado de São Paulo. Termina aqui mais essa edição do programa Gente que Fala, às sextas-feiras, sempre em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Na mesa de som, na Rádio Trianon, com a gente hoje o Fabiano Souza, na gerência técnica da emissora o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção geral do programa do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, um bom final de semana para todo mundo, até segunda-feira, tchau, tchau.